Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar há 9 anos. Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem costuma acompanhar o nosso programa ao longo desse tempo, vai perceber que hoje nós estamos num ambiente diferente, mas tudo na vida tem uma razão de ser. E a razão de ser desse ambiente diferente é que a TV Santa Maria está mudando de endereço. Logicamente que para melhor, eu diria até que para muito melhor. E logo em seguida, os nossos que acompanham os nossos programas vão perceber uma mudança de casa da TV Santa Maria. E nesse programa de hoje, eu trago um conhecedor profundo, estudioso da doutrina espírita. Eu não sei qual é o cargo dele na diretoria da Sociedade Espírita Dr. Antônio Vitor Mena Barreto. E eu estou me referindo ao Lucas Amorim. Lucas, apesar da mesa, seja bem-vindo. Muito obrigado. Mais uma vez, diga-se de passagem, ao nosso programa. Muito obrigado pela tua presença hoje aqui. Obrigado, Jader. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo, né? São 9 anos já, quase uma década de programa. Quero te parabenizar. Muito obrigado. Por isso. E lembro das primeiras oportunidades em que a gente participou, o quanto este programa evoluiu e o quanto vem divulgando a doutrina espírita. Então, é muito salutar estar aqui de novo e receber esse convite. E lá no Mena Barreto, eu sou hoje diretor de comunicação, né? Estamos aí na área divulgando também, tentando de alguma forma divulgar a doutrina. O Lucas, ele é formado em comunicação. Isso, em jornalismo. Né? Jornalismo, perdão. E trabalha na área da comunicação profissionalmente, né? Exatamente. Então, estou na minha área também. Muito bem. Lucas, mas nós viemos aqui não para falar de comunicação, nós vamos aqui para falar sobre a doutrina espírita. Isso aí. E eu já vou iniciar te fazendo uma pergunta meio capciosa, digamos assim. Se na Bíblia fala em ressurreição, por que o Lucas, por exemplo, a doutrina espírita, adota e acredita na reencarnação? Que legal. São dois fatores bem diferentes, embora os nomes sejam talvez um pouco similares, né? Na Bíblia, talvez nós tenhamos a ressurreição entendendo de que Jesus, em algum momento, tenha retornado à mesma carne de antes. É como se ele tivesse morrido na cruz e, ao retornar 3 dias depois, ele tivesse realmente voltado ao mesmo corpo que ele já havia habitado. Na doutrina espírita, nós temos a crença de que retornar ao mesmo corpo físico não é possível. Então, o que nós dizemos é sobre a reencarnação. E o reencarnar seria nós reencarnarmos sempre em corpos diferentes. Então, essa carapaça que os nossos telespectadores estão assistindo hoje, estão vendo, talvez daqui a algum tempo não seja a mesma que nós viemos a habitar. Esta é a crença da doutrina espírita, de que nós não habitamos o mesmo corpo. Nós somos como aquele caranguejo ermitão, por exemplo, que muda de casca, de carapaça, sempre cada vez que ele vai crescendo. Então ele precisa sempre de uma casa maior. E nós também precisamos. Não maior fisicamente, mas uma casa mais depurada a cada encarnação que a gente passa. Eu te perguntaria, seguindo ainda dentro do nome Jesus, saindo, digamos, da Bíblia e entrando no Evangelho de Jesus, por exemplo, onde é que o
o Espiritismo, como é que o Espiritismo encara Jesus? O significado de Jesus para o Espiritismo, ele difere de algumas religiões, mas também vem a complementar algumas outras filosofias. Deus e Jesus para o Espiritismo são diferentes. Deus seria a causa primária, a causa primeira, não um ser, mas conforme os Espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos, é como se fosse uma centelha, o início de tudo. E Jesus seria um espírito puro. Jesus não é o único espírito puro, ele faz parte de uma escala de espíritos chamados crísticos, que já está na ponta da pirâmide, digamos assim, se nós fizermos essa alusão. Nós estamos nos primeiros degraus, mas Jesus é um espírito que veio até nós para nos mostrar que é possível chegar até ele. Então nós conseguimos e conseguiremos algum dia chegar na escala de espírito crístico, assim como Jesus é. Lucas, vou te fazer uma pergunta que eu não sei se devo, mas vamos lá. Vamos lá. Como diz o gaúcho, vamos lá, né? O espírita, e tu és um espírita, né? O espírita tem medo de morrer? Ah, muito boa. Sim, tem. Tem medo de morrer. Tem medo de morrer. Tem medo de morrer. Muitas vezes dizem que o espírita não pode ter medo de morrer. Talvez algum dia a gente chegue lá, de não ter o medo da morte. Embora a gente já tenha passado outras vezes por desencarnações nas vidas que nós já sucedemos. Mas é natural do espírita, em algum momento, ter o medo do porvir. E o medo do porvir, muitas vezes, significa que a nossa consciência ainda não está totalmente tranquila. Significa que a nossa mala ainda não está pronta. Por vezes a gente vai adiando muitas coisas no nosso dia a dia e a gente vai deixando para lá. E se a nossa mala tiver que ficar pronta, é mais do que necessário que a gente se apresse para fazer aquilo que a gente veio aqui fazer. Então é natural que muitas vezes o espírita tenha, por vezes, o medo da morte. Não há condenação nisso, mas nós entendemos hoje que a morte não existe. Então significa que nós vamos continuar sendo os mesmos do outro lado da vida. Talvez aqui conosco estejam companheiros também nos assistindo, nos apoiando e auxiliando na condução deste programa. Nós não os vemos, mas eles continuam também auxiliando do outro lado. Quem sabe nós também não estaremos futuramente do outro lado fazendo o mesmo daquelas coisas que nós tanto gostamos aqui. Então, se nós sentirmos medo, não há problema. Mas faz parte da vida ou também faz parte da morte, né? Exato. A morte do corpo, na Exato. verdade, né? Lucas, como é que eu vou te perguntar? Eu venho de outra corrente religiosa, né? E adotei a doutrina espírita por uma questão de racionalidade, de lógica, né? Porque todas aquelas perguntas que eu tinha dúvida e fazia para os meus... Tu não era nem nascido nessa época, meus professores de religião. As respostas não me convenciam, assim, sabe? Então, eu me tornei espírita, digamos, a partir da leitura do Livro dos Espíritos. E aí eu te pergunto o seguinte. O espírita, por ele conhecer muitas verdades não esclarecidas por outras religiões, eu estou dizendo não esclarecidas de forma lógica. Em ele conhecendo, em ele fazendo tudo razoavelmente certo na vida, significa dizer que quando ele desencarnar, morrer o corpo, ele vai para um lugar melhor ou não? O que depende disso? Muito boa pergunta. E aí faz parte também da nossa pergunta anterior, né? Vai muito depender, principalmente, da consciência do desencarnante. Aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer na existência vai conduzir, muitas vezes, o local, seja ele espiritual ou mental, que nós estaremos depois da vida. A nossa consciência, e aí é por isso que lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus, eles dizem na consciência. Então significa que todos nós sabemos na nossa vida o que fazemos de certo e de errado, ou o que deixamos de fazer. E quando nós desencarnarmos, nós vamos nos deparar com este juiz,
que não é um ser físico ou espiritual, mas que é a nossa própria consciência. Este filme da nossa consciência vai nos dizer onde nós estaremos. E onde estaremos significa onde a nossa consciência também está habitando. Tudo bem, concordo. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Mas e as tábuas da lei que o Moisés trouxe? Como é que fica nessa parada aí? As tábuas da lei, como nós podemos dizer assim, é um momento importante da nossa história, porque nós entendemos que há pelo menos 3 revelações na história da humanidade. A primeira delas, né, nós poderíamos dizer que fora este momento em especial, que nós vamos entender que as tábuas em que Moisés nos traz são 10 mandamentos que vão naquele momento, naquela oportunidade, como um bom médium que era, digamos, este companheiro espiritual, nós podemos dizer que Moisés então cunhou ali 10 tópicos que nós não deveríamos seguir. E neste momento em que nós não deveríamos seguir, nós começamos a entender ali, não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo e outras coisas tantas. Notemos que ali há muitos nãos. E depois, quando Jesus chega, Jesus não vem fazer com que essas leis não sejam cumpridas, mas ele vem dar uma outra proposta de vida. Não só o negar, o não, mas principalmente para que a gente entenda que fazendo de uma outra forma, nós estaríamos também do outro lado merecendo algo mais. E é isso que Jesus nos traz. Não uma negação, não uma punição, mas Jesus vem nos trazer um complemento, vem nos trazer que cada passo que nós damos na existência é também um passo do outro lado que nós também vamos galgar. Tudo bem. A produção me diz que o nosso tempo encerrou o primeiro bloco, mas eu vou te fazer uma pergunta no segundo bloco. Eu vou te fazer agora, para tu ficar pensando, certo? Se é que precisa pensar muito para responder essa pergunta. Tu falaste em Moisés, em Jesus e Kardec. Onde é que entra nessa parada aí? Perfeito, certo? Perfeito. Vamos combinar isso? Vamos lá. Legal. Gente, estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e a CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade, do nosso amigo Moacir Germani, que, diga-se de passagem, iniciou esse programa junto comigo lá em 2016. Até para quem nos acompanha, sabe que o nosso intervalo é bem pequenininho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais.
Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goodies e Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita. Eu estou olhando para cá porque aquela câmera ali está me filmando, viu, Lucas? Não é uma questão de falta de educação, certo? Estou iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade Lar de Joaquina, Goodies e Cookie Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo hoje nesse ambiente diferente aqui, para quem está acostumado a assistir o nosso programa, com Lucas Amorim. O Lucas Amorim ele é diretor de comunicação da Sociedade Espírita Antônio Vitor Mena Barreto. Lucas, tu falaste no final do primeiro bloco sobre a missão de Moisés, a missão de Jesus, mas faltou um outro, digamos assim, outro missionário, que é o Hippolyte Léon Denis Rivail, mais conhecido por Allan Kardec. Onde é que entra o Allan Kardec nessa parada? Allan Kardec vai entrar como o precursor da nossa terceira revelação. Não é ele a terceira revelação, mas sim o Espiritismo, que a gente assim acredita. Moisés vem nos trazer as primeiras leis da humanidade, né? As primeiras leis de Deus. Nós chegamos Jesus, que vai nos trazer o complemento dessas leis. E o final, que é a terceira revelação, né? Porque Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mas nos enviaria uma terceira revelação, né? O Consolador Prometido. E por isso nós já temos a crença de que o Consolador Prometido seja a doutrina espírita. E Kardec vai ser, né, o professor francês, vai ser o responsável por fazer a codificação daquilo que vem da espiritualidade, nas primeiras manifestações mediúnicas, para dentro dos livros. Então ele codifica, entre eles as 5 obras básicas e outras tantas revistas espíritas e codificações mais, para nos trazer a base da doutrina espírita, que vem a ser então complementando aquilo que Jesus e aquilo que Moisés nos trouxe, a doutrina espírita consolador. Eu vou retornar, ou melhor, vou continuar com Jesus aqui no nosso papo, para te perguntar o seguinte. Para te perguntar, não. Primeiro para te dizer uma coisa, depois te perguntar em cima dessa coisa. Jesus lá, como se diz hoje, lá folhas tantas, né? Lá numa passagem, ele disse, em curando alguém, ele disse, a tua fé te salvou. E aí eu pergunto, basta ter fé para se salvar? Muito boa pergunta. Não basta só ter fé. Fé é um complemento também e muito especial para nos salvarmos. E o salvar, talvez, tenha várias explicações aqui. Se nós estivermos falando, por exemplo, de uma doença que pode estar nos atingindo e nós estivermos buscando um melhoramento ou então uma cura para esta doença, nós podemos entender que apenas e somente a fé não vai nos curar. Mas há vários fatores que nós podemos encontrar dentro da doutrina espírita para uma possível cura ou não. Vai aí merecimento, vai aí a condição do nosso espírito, vai aí aquilo que é o resgate da nossa existência. Muitos são os fatores. Por vezes uma doença, mesmo que dolorida, mesmo que difícil, pode ser a nossa peça-chave para a depuração do nosso espírito. Então apenas a fé talvez não seja aquilo que nos baste. Mas como hoje nós temos, enquanto humanidade, a fé do tamanho de um grão de mostarda, talvez a gente não consiga alcançar muito mais do que uma crença pequena, ainda nessa fase que nós estamos da vida. Quem sabe algum dia a gente consiga, assim como Jesus, ter tamanha fé a ponto de conseguir também fazer maravilhas como ele fazia. Tu acredita que
antes de nós reencarnarmos, a gente tem elaborado, digamos, um planejamento, um plano para o nosso retorno aqui. Tu acredita nisso? Sim ou não? Sim. Ok. Em cima desse teu sim, eu te pergunto o seguinte: é possível a gente minorar ou... Como é que eu vou dizer? Minorar, o contrário de minorar é agrandar. Que seja agrandar. Se não existe o termo, agora passou a existir. A nossa trajetória aqui, ou seja, criarmos menos dificuldades ou criarmos mais dificuldades nesse nosso retorno aqui. É possível isso? Com certeza. Ou se existe um plano, está feito o plano e vamos lá. Perfeito. Eu sempre digo que a nossa trajetória na vida, antes da gente reencarnar, ela é escrita, né? O nosso roteiro, digamos, como se fosse um bom nome. Como se fosse um filme, né? O nosso roteiro, ele não é escrito a caneta, ele é escrito a lápis. Ele está escrito, mas ele pode ser alterado a qualquer momento. Gostei dessa imagem que tu criou aí. Isso. Gostei mesmo. Ele pode ser apagado e daqui a pouco pode ser escrito em cima de novo. Tudo vai depender daquilo que a gente faz aqui, das nossas escolhas, daquilo que nosso livre-arbítrio nos condiz, aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. E assim mesmo que nós tenhamos um script, nós vamos por vezes rabiscando em cima dele, vamos apagando e fazendo diferente, e a gente pode diminuir ou podemos agrandar, como falamos, a nossa existência. Isso é muito possível, sim. Falando ainda em planejamento espiritual, eu posso escolher a minha aparência para reencarnar, a minha aparência física, digamos. Por exemplo, será que eu escolhi ser careca, por exemplo? Dentre as possibilidades que o espírito reencarnante tem, uma delas é, conforme o seu merecimento, conforme aquilo que lhe condiz à existência, pode por vezes opinar em algumas situações, no que não é tão comum. O que é mais comum na nossa existência, na fase que nós estamos, é termos um planejamento já pré-concebido daquilo que nós vamos habitar de corpo, porque é sempre avaliado, principalmente, outras existências, para entendermos qual é a carapaça que nós vamos necessitar. Se nós vamos precisar, talvez, de uma perna um pouco mais curta, se nós vamos precisar, quem sabe, de nos faltando alguma coisa, quem sabe a gente venha de uma outra forma, e aí com o tempo a gente vai perdendo esta habilidade. Isso tudo vai depender daquilo que nós tivemos em outras vidas de escolha. Por vezes, conforme a maturidade do espírito, é possível opinar, mas talvez não escolher naquela condição que nós estamos hoje. Por exemplo, em cima disso que tu falaste aí, uma pessoa que tem uma perna amputada, em uma tenra idade, por exemplo, por um motivo, uma doença, alguma coisa assim, ela não... No planejamento reencarnatório dela não estava previsto essa amputação da perna, mas por um motivo ou por outro ela teve que amputar. No desdobramento do sono, quando a pessoa sonha, por exemplo, ou seja, ela se desprende do corpo, esse desprendimento do corpo espiritual vai se desprender com a perna amputada ou não? E muitas vezes não, porque a condição ela é do corpo físico, não do espiritual. Em algumas oportunidades, dependendo da consciência do espírito, o espírito pode também levar para a espiritualidade aquela condição. Então ele coloca na sua mente de que ele realmente está com aquela perna espiritual também amputada, ele pode também ficar com a perna amputada. Por exemplo, nós em algumas oportunidades vamos ter histórias, digamos assim, contadas. Por exemplo, Divaldo Franco contava a história de Jerônimo Mendonça, que era conhecido como o Gigante Deitado, né, que fazia palestras, né, sobre o espiritismo, cego, praticamente imóvel numa cama de hospital. Ao desencarnar, o Divaldo visualizou totalmente diferente, caminhando, sorrindo, enxergando, alegre, pulando, dizendo que a doença havia ficado no corpo.
Então é justamente isso, a doença ela fica no corpo, as amputações ficam no corpo, o espírito é livre, o espírito, dependendo da sua consciência, ele pode retomar a sua liberdade de qualquer forma quando estiver desprendido. Lucas, tu nasceste em berço espírita, sim? Sim. Para aquelas pessoas que têm, como é que eu vou dizer, tem medo, é um termo meio assim, muito radical, digamos, mas que tem medo de ir na casa espírita, quer ir por um motivo ou por outro, né? O que ela vai encontrar lá na casa espírita? Ela vai ver que tipo de espírito lá? Possivelmente nenhum. Ele vai ver, na verdade, espíritos encarnados, que somos nós, né? Pessoas outras, curiosas da doutrina, buscando muitas vezes uma resposta. E é muito comum de que os adeptos da doutrina espírita sejam eles aqueles que procuram através da dor. Porque é comum. Diferente, eu sempre digo que eu não tive a oportunidade nem sequer de pescar outras religiões. Eu já nasci, já estava na barriga da minha mãe no berço espírita. Mas todos aqueles que buscam a doutrina, 90%, vamos dizer assim, né, sem medo de errar, buscam através de alguma dor da vida. Então vai encontrar também pessoas que estão buscando respostas, pessoas que estão buscando auxílio, estão buscando uma consolação. E é exatamente isso, precisam de auxílio. Não há espírito, não há manifestação, vão ir à casa espírita e vão encontrar pessoas comuns como qualquer um de nós, que também estão ali buscando uma filosofia nova de vida. Lucas, a produção me disse que se eu tiver alguma pergunta para te fazer, só no próximo programa, certo? Que bom, e aí a gente já fica, né, de compromisso de voltar. Exatamente. Com certeza absoluta vai voltar. Lucas, para encerrar, se tu quiseres deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, fica à vontade. Com certeza. Eu gostaria de deixar uma mensagem aos amigos que nos escutam e que nos assistem, desejosos de que, aonde quer que esteja essa mensagem chegando, que ela possa chegar e encontrar a qualquer um com muita tranquilidade, com o coração leve, tranquilo, e tendo a certeza de que, seja qual for o problema, seja qual for a situação que passa, que a doutrina consoladora de Jesus, de Kardec, está sempre à disposição para poder também compartilhar a dor que tu trazes hoje. Então, muito obrigado por nos assistir e que nós, de alguma forma, possamos ter saudado alguma dúvida, né, que tenha ficado, e quero deixar aí o abraço muito carinhoso a todos. Lucas, meu amigo, muito obrigado pela tua presença hoje aqui nesse estúdio diferente, né? Na verdade, esse estúdio aqui é onde são gravados podcasts, né? Legal. Então, hoje a gente está fazendo um programa meio mesclado, digamos bacana. assim. Muito obrigado, dá um abraço lá nos meus amigos, nas minhas amigas da Sociedade Espírita Dr. Antônio Vitor Mena Barreto. Amém. A quem já fui várias vezes lá convidado para dar palestras e sempre fui magistralmente muito bem tratado. Agradece e dá um abraço no Luiz, Com certeza. teu pai, Meu pai. que me convidou para domingo retrasado, se não estou enganado, dar uma palestra lá no Nosso núcleo Spinelli. Exatamente. Dá um grande abraço nele. Gente, e com essa mensagem do Lucas, estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods e Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Me deu uma luz agora. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.